Bom, quantos estão felizes com o Senhor essa noite, amém? Quantos podem dizer que você também é grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida até agora? Você pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Quantos podem dizer isso? Amém? Dê um aplauso para o Senhor, Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Essa noite nós vamos continuar e nós vamos encerrar essa série tão importante, que foi a série dos 21 dias de gratidão. Foram 21 dias que nós separamos, não para pedir algo, não para clamar por algo, simplesmente 21 dias para dar graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. E eu queria, essa noite, falar sobre gratidão e generosidade. Eu gostaria de começar já no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça. Feche seus olhos onde você está, põe a sua mão sobre o teu coração essa noite, e vamos orar juntos, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele ilumine o nosso pensamento. Pai, essa noite nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a Sua palavra, ela é viva, ela é atual, ela é a Tua voz, é a voz que sai da Tua boca direto para os nossos corações. E essa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação plenamente sobre a Tua palavra, Pai. Nós queremos ter ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo está falando à sua igreja, à sua noiva essa noite. Dá-nos um coração aberto, Pai. Dá-nos um coração aberto. Dá-nos, Senhor, um espírito desperto, Pai. Senhor, permita-nos, Senhor, não ser distraídos por nada, mas que nessa noite nós possamos nos alimentar da Sua palavra viva. E eu oro, Senhor, que cada coração aqui seja como um bom tesouro, guardando a Sua palavra, Pai. Como disse o salmista, guardei a Sua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ajuda-me, Senhor, ajuda meus irmãos hoje a guardarmos a Tua palavra no nosso coração e aplicá-la na nossa vida todos os dias. É a minha oração no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Quantos valorizam a palavra de Deus? A palavra de Deus para você, ela é importante. Imagina, irmãos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Paulo está dizendo assim: vocês serão enriquecidos. Deixa eu dizer isso novamente para você. Vocês serão enriquecidos. Irmãos, e quando Paulo está dizendo que nós seremos enriquecidos, ele acrescenta, ele diz de todas as formas. Sabe por quê? Porque se tudo que você tiver for dinheiro, você é a pessoa mais pobre que existe no universo. Paulo diz que Ele quer nos enriquecer de todas as formas. Ele quer nos dar recursos, Ele quer nos dar saúde, Ele quer nos dar tempo, Ele quer nos dar propósito, Ele quer nos dar visão, Ele quer nos dar disposição, ânimo e direção para realizar o plano e o propósito maior de Deus para a nossa vida. Ele quer te enriquecer em tudo. Mas Ele não quer apenas nos enriquecer para que nós sejamos como um depósito que não tem saída, um depósito que não se derrama sobre ninguém. A Bíblia diz que Ele quer nos enriquecer em tudo para que sejamos e para que possamos ser o quê? O que está escrito aqui, gente? Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Ele quer que a gente seja generoso, que sejamos generosos. E Ele diz que tudo isso tem um propósito. O propósito não é que as pessoas olhem para nós e falem, que legal que você é. O propósito não é apenas que as pessoas se alegrem por terem sido abençoadas, também é. Mas o propósito principal é que tudo isso resulte
em ações de graças a Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você já percebeu que as pessoas ingratas, ou as pessoas que permitem que o seu coração se torne ingrato, pessoas que permitem que esse coração se desenvolva dentro delas, essas pessoas normalmente se veem irritadas com tudo e com todos que estão ao redor delas. Quem já percebeu isso? Que quem deixa o coração ser ingrato, se irrita com todas as coisas, se irrita com todas as pessoas, está de mal com a vida o tempo inteiro. Por quê? Porque a ingratidão com as bênçãos de Deus torna as pessoas ressentidas. Agora, algo que nós precisamos lembrar é que dentro de uma pessoa generosa bate um coração grato. Põe a mão sobre o teu coração, repita isso comigo, diga, dentro de uma... Mas vamos fazer direito, põe um sorriso no seu rosto. Põe um sorriso no seu rosto, diga comigo assim, dentro de uma pessoa grata, bate um coração generoso. Agora diga comigo, dentro de uma pessoa generosa, bate um coração grato. Sabe por quê? Porque a gratidão e a generosidade, elas estão intimamente relacionadas e elas se influenciam e se reforçam. Faça assim comigo, faça assim comigo. Diga assim, a gratidão e a generosidade, elas se reforçam. São virtudes que se alimentam, são virtudes que se reforçam, são virtudes que nos sustentam, porque a gratidão, meus irmãos, ela tem algo muito interessante. A gratidão, ela nos ajuda a desenvolver empatia com relação às pessoas. Quem é grato é alguém que já passou dificuldades. É verdade, sim ou não? Quem é grato diz, puxa vida, eu me lembro quando eu não tinha esse prato de comida, então eu sou grato por esse prato de comida. Quem é grato é aquela pessoa que passou por lutas, talvez um dia uma enfermidade, e ela foi curada e ela diz, eu sou grato a Deus pela minha saúde. E quem é grato, olha para a necessidade dos outros e sente empatia. Olha para as pessoas e diz assim, puxa, que situação que essa pessoa está. Porque quem é grato diminui o foco em si mesmo. E ela começa a ter maior preocupação pelos outros. Quem um dia teve o casamento quebrado, vê um amigo passando por uma situação de divórcio, de separação, ele tem dentro do seu coração uma preocupação com aquela pessoa. Quem passou por um tempo de enfermidade, de luta, e vê alguém no hospital, ele se preocupa por aquela pessoa, orar por ela e visitá-la, porque sabe o que passou. Na semana passada, nós tivemos aqui, na nossa igreja, uma situação muito triste, um casal que o bebê de aproximadamente 7 meses faleceu, e a mãe teve que passar por todo o parto para ter o filho, né, já falecido. E é muito lindo porque a célula se mobilizou, os líderes se mobilizaram, a igreja se mobilizou. Mas eu fiquei muito feliz porque no meio de toda essa crise havia um outro casal que tinha, eu me lembro que eu fiz o enterro do bebezinho deles, daquele caixãozinho branquinho, foi um momento difícil. Agora esse casal, que já tinha passado por aquele sofrimento, e que depois engravidaram de novo, que já tem um filhinho no colo, eles estavam ali do lado desse outro casal, e eles estavam dizendo, nós estamos acompanhando ele, pastor, nós estamos andando com eles. Por quê? Porque com a mesma consolação que você recebeu, a palavra de Deus diz que você vai consolar outros. Irmãos, quem é grato pelas coisas que Deus fez, olha a dificuldade dos outros com os outros olhos. Pessoas gratas, elas tendem a ser mais abertas, dispostas a compartilhar os recursos dela. E é disso que eu estou falando, eu estou dizendo que a gratidão, ela gera essa generosidade. Quando nós estamos falando de generosidade, por favor, meus irmãos, não pensem em dinheiro. Deixa eu dizer de novo, dinheiro é muito pouco. Porque uma pessoa que perdeu um filho, o que está dentro da conta bancária não resolve, mas às vezes um abraço, um amigo, alguém que compartilha, alguém que chora junto, alguém que anda junto, é tudo que ela precisa.
A generosidade, ela é gerada pela gratidão. E uma vez que você é generoso, a gratidão aumenta. É um processo. Essa gratidão, como eu disse, ela tem um objetivo. O objetivo é que no final das contas, a gente possa dar graças a Deus. Quantos podem dizer que o Senhor tem sido bom com você? Quantos podem dizer aquilo que nós cantamos? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Nos dias bons, nos dias maus, o nosso Deus é bom. E queridos, eu digo isso para vocês porque é muito importante que nós entendamos algo. A gratidão é a raiz da generosidade. Se você pudesse ver uma árvore de generosidade, cavasse ao redor, eu quero ver a raiz, você ia descobrir que a raiz da gratidão, ou melhor, a gratidão é a raiz da generosidade. Davi diz no Salmo 116, 12, ele fala assim: como eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Podemos repetir esse versículo? Diga comigo: como eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Irmãos, o pastor Fábio Coelho, em um dos seus livros, ele diz que a adoração, ela é uma resposta. A adoração é uma resposta à revelação relacional de Deus, é o que ele diz. Ele diz que a adoração é um relacionamento com Deus e a sua presença, e à medida que nós contemplamos a sua beleza, isso nos leva a ter revelação de quem Ele é, seus atributos, seu propósito, sua vontade, seu caráter, sua santidade. É como se você começa a contemplar a Deus durante a sua adoração, e você tem essa revelação da beleza de Deus. Você começa a ver os seus atributos, você vai olhando, observando os propósitos magníficos de Deus, que dura de eternidade a eternidade, a vontade perfeita de Deus, que é boa, agradável. Você olha o caráter de Deus, que é um caráter imutável. Você olha para a sua santidade. E quando você tem essa revelação da beleza de Deus, que é a soma de todos esses atributos, só tem um jeito de você responder a Deus. A única coisa que você pode fazer é se prostrar e adorar. A única coisa que você pode, é a única resposta. Sabe por quê? Porque você vai dizer como Davi: o que eu não tenho nada que eu possa corresponder a isso. Eu não posso dar nada em troca dessa grandeza magnífica de Deus. Você se vê pobre, cego, nu, você não tem nada para dar em troca. A única coisa que você pode fazer é se prostrar e adorar. Diga comigo: adoração é uma resposta. Irmãos, adoração é uma resposta de um coração quebrantado, daquele homem, daquela mulher que contemplam a beleza, a glória de Deus, e eles respondem com uma resposta condizente a essa beleza. É por isso que nos céus, você já parou para pensar nos céus? As criaturas magníficas do céu. Você já parou para pensar o que será um anjo, o que será um querubim, um serafim? Que coisa maravilhosa deve ser o céu, as ruas de ouro. Um dia que não tem fim, porque nem precisa de sol, o Senhor brilha nesse lugar. Você já parou para imaginar isso? Com toda essa beleza. Não tem ninguém no céu dizendo: louvado seja Deus por essa rua maravilhosa de ouro. Não tem ninguém dizendo: meu Deus, os anjos são maravilhosos. Todo mundo tem olhos apenas para Deus, e eles estão declarando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É por isso que os anciãos, os 24 anciãos, a Bíblia diz que eles tiram suas coroas, aqueles que são reis da terra, aqueles que são seres maravilhosos. Eles não podem fazer outra coisa diante de Deus, além de dizer: digno é o Cordeiro de receber honra, louvor, adoração a Ele, o único que é digno, porque Ele comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A adoração é uma resposta. E talvez você deve estar perguntando: o pastor mudou de assunto? Você estava falando de gratidão, generosidade, de repente você foi para a adoração. Não, irmãos, o que eu quero dizer para vocês essa noite, que se a adoração é uma resposta, a generosidade também é uma resposta.
Põe a mão sobre o teu coração e diga: a generosidade é uma resposta de gratidão a toda a bondade de Deus. O que é que você vai fazer para responder de maneira adequada à bondade de Deus sobre a sua vida? A generosidade é uma resposta de gratidão. É você dizendo: Deus tem sido tão bom, eu preciso dar uma resposta. Que resposta é essa? Irmãos, a generosidade é uma expressão de gratidão. Em outras palavras, ao se dar conta da bondade de Deus para com a nossa vida. Escute isso, por favor. Ao se dar conta da bondade de Deus para com a nossa vida, nós não temos outra maneira de responder a não ser devolvendo parte daquilo que Ele tem nos dado. Não existe outra maneira para responder a não ser devolvendo parte daquilo que Ele tem nos dado. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Vamos ver se vocês concordam comigo. Não tem ninguém aqui nesse salão. Não tem uma pessoa sequer aqui nesse salão. Ninguém que tenha dado algo sem que antes tenha recebido. Não tem ninguém aqui que deu algo sem que antes tenha recebido da parte de Deus esse algo. Alguém poderia dizer: pastor, meu caso é diferente. Eu ganhei um terreno, e nesse terreno tinha uma mina de ouro. Tudo que eu tenho veio dessa mina de ouro, ninguém me deu nada. Eu quero te dizer: você sabe quem é o dono do ouro e da prata? Você sabe quem colocou o ouro na profundeza da terra? Tudo que nós temos vem dele. Na verdade, meus irmãos, o rei Davi, depois de recolher tantas ofertas para construir o templo, em 1 Crônicas, capítulo 29, ele vai dizendo: Senhor, vocês não vão ter esse texto aqui, só me acompanhem, 1 Crônicas 29, de 11 a 14, talvez até o pessoal lá consiga colocar para você, mas diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de todas as coisas. Imagine, o rei Davi está glorificando ao Senhor, ele diz: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. E ele, versículo 3, ele diz: agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. E aí ele põe a mão no coração dele, é como eu imagino, e ele diz assim: mas quem sou eu? Faz assim comigo, diga: quem sou eu? Mas faz bonito, irmão, se ajeita e fala: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele fala: quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que nós pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Agora presta atenção nessa última frase. Ele diz assim: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Levante suas mãos aos céus, diga: tudo vem de ti, Senhor, e nós apenas te demos o que veio das tuas mãos. Romanos 11, 35 a 36, Paulo diz: quem deu primeiro a ele, para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nossa decisão em repartir com generosidade e abençoar, com certeza, vai resultar nisso aqui que nós acabamos de ver. O rei Davi está dizendo: Senhor, tudo vem de ti. E Paulo está dizendo: a ele seja a glória, a ele seja o louvor, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Essa decisão de repartir com generosidade, de abençoar, com certeza, meus irmãos, vai resultar em ações de graça e vai criar um ciclo contínuo de abençoar e ser abençoado. Porque ele disse para você: eu vou te abençoar e tu serás uma... Opa, faltaram a escola dominical, vamos lá de novo. Eu vou te abençoar e tu serás uma... Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você vai ser uma bênção, porque ele tem abençoado você. Irmãos,
A generosidade é uma resposta natural à gratidão, porque nós entendemos que tudo que temos é um presente de Deus e deve ser usado para abençoar a outros. Deixa eu te dizer algo, nós não recebemos para ter, mas temos para repartir. Nós não recebemos para ter, mas temos recebido para repartir. É isso que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, no nosso meio. A segunda coisa que eu quero te dizer essa noite é que a generosidade, ela é a expressão da gratidão. Deixa eu dizer isso de uma outra maneira para você. A generosidade, vou fazer uma pergunta antes de eu te falar. Quantos aqui são gratos a Deus? Deixa eu ver a sua mão, se você não levantar o anjo não vai te anotar, como diz a pastora Eliane. Ok. A gratidão, ela é uma virtude. Mas toda virtude, ela pode se materializar. Quando é uma virtude, ela tem uma maneira de se tornar algo que era um sentimento que estava dentro do nosso coração. Ela pode se tornar algo prático. E se a gratidão é uma virtude, a generosidade é uma maneira de você materializar a sua gratidão. Deixa eu dizer isso de novo. A generosidade é uma maneira de você materializar a sua gratidão. Porque começa com isso, meus irmãos, começa com o coração grato. Você abre o seu guarda-roupa e você vê aquele único sapato. E aí você fala, eu te louvo, Senhor, porque eu não tenho dúvida. Pobre daquela mulher que tem 50 pares de sapato, hoje ela está em dúvida. Mas eu não tenho dúvida, esse é meu sapato. E você é grato, você está feliz, porque você tem algo para celebrar a Deus. E você lembra que lá na sua lavanderia tem aquele sapato velho que você, faz tempo que você botou ele lá, está guardado. Mas você fala, alguém precisa dele. E você pega esse sapato, você traz aqui, entrega no bazar da igreja, do Projeto AME. Então no dia do bazar, uma senhora vem. E ela chega lá e olha aquele sapato, e ela fala, é esse sapato, eu sonhei com ele, olha esse salto. E ela então vai comprar o sapato por R$3. O preço é 5, mas esse estava em promoção. Que está guardado há muito tempo. E ela vai embora para casa, e ela louva a Deus, ela agradece a Deus, ela honra a Deus. Então, meus irmãos, a sua generosidade, ela produziu honra e glórias a Deus. Mas começou aonde? Num coração grato. Deus está fazendo isso, Ele está fazendo essa obra. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 38, vamos desacelerar para ir mais. Deem, lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Jesus ensinou aqui, meus irmãos, que a generosidade, ela é recompensada com abundância. A palavra bíblica para generosidade aqui, ela traz o sentido de simplicidade, ela traz o sentido de sinceridade. E o que a Bíblia está ensinando é que a verdadeira generosidade vem de um coração sincero, um coração simples, que dá sem esperar nada em troca. Meus irmãos, quando nós damos com o coração grato, nós não apenas abençoamos os outros, mas nós também recebemos bênçãos em troca. E a maneira como nós tratamos os outros, especialmente em termos de generosidade, será refletida à nossa volta de uma maneira ampliada. JB, me ajuda de novo, você já está treinado com isso. É o meu amarrador de sapato oficial. Ele é bom nisso. Não, ele não vai dar nó não, porque ele me ama. E eu vou dar um beijinho de novo na careca dele. Nós já estamos 2-2, é 2 beijinhos, 2 amarradas. Irmãos, é importante você entender algo aqui. Quando Jesus fala
que será dado para você na mesma medida. Ele fala assim, dai, dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, pois com a mesma medida que você medir, você será medido também. Sabe o que Jesus está falando? Essa palavra medida é uma palavra metron. É uma palavra grega que quer dizer, é usada, por exemplo, para o metro. Jesus está falando de uma medida, mas mais do que isso, a palavra metron é todo o seu círculo de influência. Esse é o seu metron. É até onde você alcança, é até onde você toca pessoas. E ele está dizendo que se você encher esse ciclo de generosidade, você vai atrair generosidade para você. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim, se eu, dentro do meu ciclo de influência, daquilo que Deus tem me dado, aquilo que Ele tem colocado na minha mão, há um coração grato, automaticamente eu vou ser generoso. E a Bíblia diz o seguinte, que o generoso prosperará, e o que rega também será regado. Quando você enche a sua vida de gratidão, e quando você enche esse círculo de generosidade, o que vai acontecer sobre a tua vida é que automaticamente você vai atrair para dentro da sua vida generosidade. Não tem como. Não tem como. No primeiro dia dessa série, eu preguei uma mensagem e eu contei a respeito de um carro meu. É um carrinho do ano 2012, que um dia uma pessoa estava dizendo para mim, isso não é carro de um pastor de uma igreja que nem a sua. E vocês lembram que quem estava aqui, lembra que eu quase fui meio delicado com o irmão, mas eu sou uma pessoa de Deus. Eu fiquei na minha. Mas o mais interessante foi que eu preguei essa mensagem no domingo, na segunda-feira, o meu post-it lá no a calendário dos 21 dias, foi obrigado, Senhor, minha família está toda junta. Então, minha filha tinha vindo, meu genro tinha vindo, nós vamos passar, depois de 5 anos, um final de ano com a família toda junto. Eu comecei, quantos concordam que essa é a maior bênção que você pode ter? Não tem coisa mais. Mas, irmãos, naquele dia, um irmão de uma outra localidade entra em contato comigo e fala, eu quero te dar um presente. Ele falou, eu já fui na concessionária e eu comprei um carro zero para você. Irmãos, eu tenho que confessar para você, eu virei para o irmão e falei, não, irmão, que isso? De jeito nenhum, não vou aceitar. Não vou aceitar. Eu entrei até numa crise, falei, meu Deus, o cara vai... Não, é muita grana, o cara, eu não preciso. Eu não vou. E eu demorei 15 dias para dizer para o irmão que eu aceitava. Porque eu falei, não, vou orar, eu vou buscar a Deus. E eu falei para minha esposa, eu não vou aceitar. Ela falou, mas por que você não vai aceitar? Eu falei, não sei, não vou aceitar. E eu entrei, e o irmão ficou ofendido comigo. Porque ele falou, você é tão orgulhoso, você não pode aceitar um presente meu? E eu estava em oração, e o irmão ficou mal lá do outro lado. E eu fui para o encontro do MFI, e eu estava lá orando, Deus me visitou, e Deus estava dizendo, por que não? Deus estava falando no meu coração. Eu vou impedir esse irmão de abençoar, eu que ministro sobre abençoar, vou impedir esse irmão de ser uma bênção para mim. Então, irmãos, parece até engraçado, mas humildemente eu aceitei. Humildemente eu aceitei. Mas hoje de manhã a pastora Eliane, ela ministrou lá no Vila Isabel, não sei se a sua esposa é assim também, ela vai me contando as coisas que ela falou, não, eu falei disso, eu falei daquilo outro, e a gente estava lembrando
quando nós, não sei, acho que há 20 anos atrás, nós demos o nosso carro para a construção da igreja, e não é que nós tínhamos um outro, a gente ficou sem, a gente realmente ficou a pé, entregou o nosso carro, mas é aquilo, a Bíblia diz, você semeia, e você vai colher, em algum momento você vai colher, você é generoso, e você então vai trazer generosidade para dentro da sua vida, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, porque com a mesma medida que você colocar dentro do seu metron, você vai atrair também, para dentro do seu metron, generosidade. Diga comigo, generosidade atrai generosidade. Irmãos, a Bíblia, Deus promete generosidade, Ele na verdade promete abundância para aqueles que são generosos de coração. Ele diz, Deus ama o que dá com alegria. Deus ama. Então, meus irmãos, nós devemos ser a resposta às oportunidades diárias de abençoar aquelas que se apresentam a nós, sabendo que isso agrada o coração de Deus e que isso gera um ambiente abençoador ao nosso redor. É muito interessante o que Deus tem feito nesses dias. Não se trata de 21 dias de gratidão. Eu já disse para vocês, se trata de uma nova linguagem que Deus quer colocar na nossa boca. Uma linguagem de louvor, uma linguagem de adoração, porque essa é a linguagem dos céus. Deus quer mudar a sua linguagem. Mas não se trata apenas de 21 dias de gratidão, se trata de Deus mudar o ambiente ao nosso redor. Porque aquele que enche o coração de gratidão transforma o ambiente ao redor dele, e à medida que você faz isso, você enche o seu círculo de influência, de generosidade. Sabe, meus irmãos, a gratidão, ela transforma a nossa percepção, ela faz que a gente enxergue que nós temos muito mais do que o suficiente para compartilhar. E eu posso declarar para você, a maior diversão que um ser humano pode ter aqui desse lado do céu, acontece quando você tem o coração e a capacidade de ser a expressão milagrosa de Deus para outra pessoa. Deixa eu repetir isso de novo para você. Se ajeita na sua cadeira, vai lá. Vai lá, irmão, se ajeita, enche o seu peito, assim, dá aquela renovada, para você prestar atenção nisso, porque essa frase aqui não é minha. Eu roubei de outra pessoa. Mas ela é muito boa para você e para mim. Diz que a maior diversão que um ser humano pode ter aqui desse lado do céu, acontece quando você tem o coração e a capacidade de ser a expressão milagrosa de Deus para outra pessoa. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que todos os dias, o que eu estou propondo para vocês, meus irmãos, é que essa série, quantos aqui já tiveram, o seu carro já morreu na rua com a bateria arriada? Quem já? Poxa, meu Deus, nós estamos precisando de carros novos aqui, né? E você precisou que empurrasse? Quem já passou por isso? Então, irmãos, quando o teu carro morre e você precisa que alguém empurra, quando o carro embala, você tem que passar a marcha, você tem que ir. Muitos de nós aqui estamos com a bateria arriada da gratidão. Parado na rua e nós estamos empurrando você, vai, você pegou no tranco, vai agora, meu irmão, pega esse embalo. Na gratidão não termina nos 21 dias, quem sabe, tira todos aqueles post-it, põe de novo na tua geladeira, fala, eu vou continuar mais 21 dias, mais 30 dias, eu quero agradecer o Senhor todo dia, eu quero louvar o Senhor todo dia, e você vai levantar de manhã e você vai dizer, Senhor, para quem eu vou ser resposta de oração esse dia? Para quem eu vou ser resposta de oração? Quem está clamando talvez por uma visita, quem está clamando por um amigo, quem está clamando por uma oferta, quem está clamando por algo, eu vou ser resposta de Deus para alguém. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, essa pessoa é muito generosa, e ela diz o seguinte, eu não dou nada antes sem orar. Eu sempre oro, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu dê? E ele me contou, muito interessante a história. Uma pessoa ajudou muito ele, acho que por umas 4 ou 5 semanas.
treinando, ensinando coisas para ele. Então, ele sentiu no coração de comprar um relógio para essa pessoa. Ele orou: Deus, o Senhor quer que eu faça isso mesmo? E ele comprou um relógio Seiko. Quem é que sabe o que é um relógio Seiko? Você é da velha guarda, tá? Só para você saber. Um relógio Seiko com um mostrador azul e tal. E quando terminou aquelas semanas que a pessoa estava ajudando, ele virou e falou: olha, eu quero te dar esse presente aqui, e deu o relógio. Quando a pessoa abriu o relógio, eu conheço a pessoa. Ela é jogo duro. Aquela pessoa que, sabe, quando entregou o relógio, a pessoa desabou, começou a chorar na frente dele, E ele falou: você me deu o relógio que meu pai usava. Isso me trouxe muita recordação. Isso quebrantou muito o meu coração. Irmãos, não se trata de dar algo. Se trata de você ser a expressão do amor de Deus para alguém. Nós podemos todos os dias orar e dizer: Senhor, para quem eu posso ser resposta? Sabe por quê? Porque Deus vai fazer recursos. Abra sua mão, eu quero declarar isso sobre você. Deus vai fazer recursos chegar nas suas mãos. Deus vai fazer recursos chegar nas suas mãos, se Ele souber que eles podem passar através de você e chegar até uma outra pessoa. E esse me leva ao último ponto dessa noite. A nossa generosidade tem um propósito. O propósito é glorificar o Pai. A generosidade, ela glorifica o Pai. Abra de novo a sua mão, deixa aberta aí um pouquinho. Quantos querem receber as bênçãos de Deus? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou colocar as bênçãos naquele que vai continuar de mãos abertas. Segure as bênçãos de Deus de mãos abertas. Segure as bênçãos que Deus tem dado a você de mãos abertas. Pronto para dá-las, pode descansar com a tua mão. Pronto para dá-las, pronto para distribuir, conforme Ele direcionar. Nunca esquecendo, irmãos, que nós vivemos para a glória de Deus. E que as bênçãos que Ele tem nos dado devem servir a esse propósito. Vocês lembram que Jesus disse em Mateus capítulo 5, você tem esse texto aqui atrás de mim, Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, Jesus está ensinando para nós que somos seus discípulos, a nós vivermos de uma maneira tal que as nossas boas obras brilhem diante das pessoas. E preste atenção, Ele não pediu para que a gente se amostrasse. Às vezes tem aquela pessoa que diz: não, deixa eu te falar o que eu fiz. Eu fiz isso por fulano de tal, eu dei tanto, eu ajudei nisso aqui, eu fiz aquilo outro. Sabia que isso não é um bom comportamento para um cristão? Porque Jesus falou o seguinte: olha, quando vocês deem esmolas, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda deu. E Ele diz: porque quando vocês dão em secreto, o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Nós não estamos aqui para chamar atenção para nós mesmos. Jesus não está falando para quando Ele fala assim, para que brilhe as vossas boas obras. Ele não está falando, vamos botar um holofote aqui em cima dessa pessoa, não. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu tenho um propósito para a tua vida, eu quero que esse propósito se cumpra. Irmãos, Ele diz da seguinte maneira, que antes desse texto aqui de Mateus 5, Ele fala assim: vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Quem aqui gosta de aipim frito? Um aipim fritinho, agora até deixei vocês com vontade de sair daqui correndo para isso, um aipim fritinho, mas não é bem melhor quando tem um salzinho assim em cima, você põe um sal, come ele aí, come. É bom, uma batatinha frita, aí não tem sal, está horrível, mas você põe sal, fica bom. Irmãos, a Bíblia diz assim: se o sal se tornar sem sabor, insípido, ele não serve para nada, apenas para ser pisado. Tem muito crente que devia estar pisando na cabeça de Satanás, mas está sendo pisado, porque o sal dele se tornou insípido.
Você é o sal da terra, você está aqui para dar sabor ao mundo, a esse mundo egoísta, a esse mundo sem esperança, a esse mundo perdido, a esse mundo que não tem nenhuma visão com relação à vida das pessoas. Você chega lá e você abençoa, você libera a graça de Deus, você é sal da terra. E Ele está dizendo que você é a luz do mundo. Nesse mundo de escuridão, nesse mundo sem direção, nesse mundo que não sabe para onde ir, você é a direção, você é a luz. E aí então ele fala assim, então, que brilhe a tua luz. Poderia ter uma outra que dizia assim, então que você salgue, que brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e não vão glorificar você. Vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que eles possam dizer o seguinte, meu Deus, essa pessoa foi uma bênção para a minha vida. Glórias a Deus. Essa pessoa aqui, ela apareceu na hora que eu mais precisava. Glórias a Deus. Talvez uma pessoa que não conhece a Deus, mas ela vai glorificar a Deus por causa da sua vida. Jesus só está dizendo o seguinte, eu já coloquei tudo isso em você. Então cumpra o propósito para que vocês estão aqui. Usem os recursos que eu te dei, iluminem, deem sabor ao mundo escuro e sem gosto. E consequentemente, o mundo vai glorificar a Deus. Meus irmãos, a nossa generosidade, ela é um testemunho poderoso da bondade de Deus. Nossas ações de generosidade, elas vão inspirar a outros a serem gratos e também generosos. E isso vai criar um ciclo de bênção. Em outras palavras, a gratidão. Lembre-se que eu falei isso no início. Faz de novo assim comigo. Diga assim, a gratidão e a generosidade são virtudes que se reforçam e se alimentam mutuamente. Quantos aqui são gratos? Quantos são generosos? Fica de pé comigo, eu quero orar por você hoje, porque quando nós somos gratos, nós somos movidos a ser generosos, e quando nós somos generosos, nós experimentamos mais motivos para ser gratos. Então que a gente possa, minha oração é que nós possamos continuar com esse movimento.